Senado aprova livre comércio com o Peru. Comissão de Direitos Humanos debate impacto da reforma da Previdência para as trabalhadoras e veja como é feita a escolha de nossos heróis nacionais. Olá, você confere agora as notícias do Senado nesta quinta-feira. O plenário aprovou um projeto de decreto legislativo que confirma acordo de livre comércio de bens e serviços entre Brasil e Peru. O texto foi assinado em abril de 2016 pelos governos dos dois países. O parecer favorável do relator, senador Armando Monteiro, destacou a abertura de um importante mercado para empresas brasileiras, tanto na prestação de serviços como na execução de obras, além da retirada de entraves para a venda de bens como veículos automotores. Esse mercado é da ordem de 160 mil unidades e o Brasil hoje participa com apenas 3% da oferta, o que equivale a menos de 5 mil unidades ano. Portanto, com o livre comércio, podemos expandir progressivamente as exportações de automóveis para esse país. No Peru, a participação de empresas brasileiras em algumas licitações vem sendo prejudicada por exigência de depósito prévio em instituição financeira de montante não inferior a 5% de sua capacidade máxima de contratação. Essa exigência, no entanto, não se aplica naturalmente a empresas peruanas e empresas de outros países com os quais o Peru tem acordo na área de contratações públicas. Portanto, com a implementação do acordo assinado hoje, essa situação passa a ser superada e as empresas brasileiras passam a ter condições equivalentes de acesso a um mercado que soma mais de 13 bilhões de dólares. O acordo Brasil-Peru já havia sido aprovado pela Câmara. Agora, só depende da promulgação pelo presidente do Senado para entrar em vigor. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, quer acelerar a votação do projeto que regulamenta a terceirização, relatado pelo senador Paulo Paim. Ontem, a Câmara aprovou uma proposta sobre o tema que permite a terceirização irrestrita. O projeto que está no Senado pode trazer novas mudanças. É preciso que a gente atualize esse projeto que foi aprovado através de um outro projeto que está tramitando aqui no Senado Federal, que é a Casa Revisora. Ele vai para a pauta por um pedido que fiz ao senador Paim, que estava com o relatório pronto, mas não havia sido entregue à comissão, e agora ele entrega o projeto à comissão. Ele me falou ontem, anunciou ontem, inclusive publicamente, que estava entregando à comissão, para que a comissão volte o projeto, ele vem para plenário e aí caberá aos senadores fazer análise, fazer emendas supressivas ou aditivas ao novo projeto. Um ciclo de debates organizado pela Comissão de Relações Exteriores vai trazer especialistas ao Senado durante o ano para discutir a inserção internacional do Brasil. A criação do ciclo de debates foi anunciada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor. O tema será o Brasil e a ordem econômica, estender pontes ou erguer barreiras. A iniciativa tem o objetivo de preparar o Brasil para a nova configuração internacional contemporânea. As migrações que acontecem hoje em larguíssima escala, como nunca visto anteriormente, nem na época da Segunda Guerra, temos a questão da intolerância, a questão do terrorismo, a questão da guerra cibernética. Nós temos, enfim, diversos pontos para serem analisados e sabermos colocar o Brasil nesse contexto que, no momento de crise e que gera oportunidades que o Brasil poderá, eventualmente, é esse o nosso desejo, delas se aproveitar para firmar uma posição ainda mais consistente no cenário internacional e poder oferecer também a sua colaboração pela participação no desfecho desses problemas que estamos vivenciando nos dias de hoje. O primeiro painel de debate será na próxima segunda-feira, às 18 horas. Os palestrantes serão os embaixadores Rubens Barbosa, Gelson Fonseca Júnior e o professor Eduardo Viola, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília.
Os efeitos da reforma da Previdência sobre a mulher trabalhadora preocupam especialistas no tema. A reforma foi debatida em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher no Senado. A professora de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro disse que o governo vem errando sistematicamente quando elabora o orçamento e também tem adotado um planejamento equivocado do sistema previdenciário quando se trata das diferenças entre os sexos. Segundo ela, em vez de se basear nos aspectos demográficos, ele deveria tomar por base a situação da mulher no mercado de trabalho, bastante inferior à do homem. Considerada essa carga a mais de trabalho ao ano, considerada a taxa de desemprego que para as mulheres é de quase 4 pontos superior à dos homens, 4 pontos percentuais superior dos homens, porque o desemprego entre as mulheres é em média de 11,6% e dos homens é de 7,8%, segundo a PNAD de 2015. Considerando tudo isto, considerando que as mulheres passam grande parte do tempo da sua vida laboral na informalidade do trabalho e até sem trabalho para poder criar os filhos e atender aos idosos, quando homens e mulheres chegarem aos 65 anos, as mulheres terão trabalhado 9,6 anos a mais do que os homens. Quase 10 anos a mais do que os homens. Além disso, no Brasil, a probabilidade, tanto para o homem quanto para a mulher, de se chegar aos 65 anos, a idade mínima de aposentadoria pretendida pela PEC em discussão, é bem menor do que a de países desenvolvidos. Querem estabelecer a idade de 65 anos para homens e mulheres igual ao que acontece na Europa, mas lá a probabilidade de alguém não chegar, homem ou mulher, por exemplo, no Reino Unido, é 2 vezes menor, é de 10,6%. Outras participantes da audiência destacaram como a mulher do meio rural seria penalizada e o caráter inconstitucional da reforma da Previdência. Artigo 60 da Constituição Federal. A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta. Então, pode haver emendas à Constituição Federal. No entanto, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais não podem ser alterados, não pode ser tirado por meio de PEC. Sei muito bem o que é o dia a dia da agricultora, da trabalhadora rural, exposta lá de sol a sol, sem contar ainda a realidade que a gente enfrenta do ponto de vista das estiagens, enfim, de tantas dificuldades que marcam a saga da mulher, da trabalhadora rural, da agricultora. E o que é que essa reforma quer? Simplesmente agora também igualar a idade de aposentadoria dela, como se não bastasse ao exigir o absurdo que é, a partir de agora, uma contribuição previdenciária rural mensal, tanto para o homem como para a mulher. O que é que vai acontecer? Vai acabar, inviabilizar na prática a Previdência Rural. Só falta a assinatura do presidente Michel Temer para que 3 mulheres sejam incluídas no livro dos Heróis da Pátria. Os projetos foram aprovados pela Câmara e pelo Senado. Veja como se dá a escolha de nossos heróis e de nossas heroínas nacionais. Uma nação se faz com narrativas e com heróis. Quando se fala em herói, a ideia de uma pessoa com superpoderes e façanhas sobrenaturais vem logo à nossa mente. Mas quando se trata de gente como a gente, da história real, do dia a dia, quem pode ser visto como herói ou heroína de um povo? O herói é, na verdade, um personagem da história que em determinados momentos ou em determinadas situações se eleva no conceito dos seus concidadãos, ou por gestos de coragem, de ousadia, ou por decisões políticas que vão impactar a própria sociedade. Enfim, é alguém que se diferencia. Então tá combinado. Estamos falando de gente de carne e osso que realizou algo notável na caminhada histórica do país. A lei que trata do assunto diz que, para serem homenageadas, essas pessoas devem ter oferecido a vida à pátria para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo. Além disso, a morte deve ter ocorrido há pelo menos 10 anos.
é o Congresso que aprova esses nomes. Depois, simbolicamente, esses heróis vêm repousar no Panteão da Liberdade, na Praça dos Três Poderes. Algumas homenagens são individuais, como a Tiradentes. Outras, coletivas, como aos seringueiros soldados da borracha. Este livro aqui registra os nomes dos nossos heróis e heroínas. Uns são bem conhecidos, outros nem tanto. Uns são mais admirados que outros. E uma certa polêmica pode envolver alguns deles, a depender do momento da história. Depois do Marechal Rondon e do governador Leonel Brizola, 2 mulheres foram reconhecidas como heroínas. Os projetos de homenagem a essas brasileiras foram aprovados na sessão plenária do Senado. Com elas, por enquanto, são 5 as heroínas brasileiras. Historicamente falando, o Brasil sempre foi, desde a colônia, uma sociedade marcada pela predominância do masculino, uma sociedade machista, extremamente patriarcal, em que as mulheres simplesmente foram omitidas na maioria absoluta das vezes. A índia Clara Camarão, mulher do líder Felipe Camarão, deixou sua marca durante as lutas pela expulsão dos holandeses no século XVII. É uma mulher que sai da sua zona de conforto e não apenas vai acompanhar o marido na luta contra os holandeses, mas ela assume um papel protagonista. Isso em Pernambuco, isso em Sergipe, isso na Bahia. Jovita Feitosa quis lutar na Guerra do Paraguai. Sua coragem mobilizou o país. Num momento em que muitos homens fugiam da convocação e da conclamação para assumir o papel de voluntário da pátria, ela fez o caminho inverso. Ou seja, sendo mulher, muito jovem, com 17 para 18 anos, ela vai se vestir de homem, ela vai cortar os cabelos, ela vai colocar bandagem no peito exatamente para ser aceita como combatente. E nessa quarta-feira, o plenário aprovou a inclusão de outra heroína do Brasil, a estilista Zuzu Angel. A estilista mineira desafiou a ditadura na busca pelo filho Stuart Angel, militante político assassinado durante o regime militar. Assim como a Argentina tem as mães da Praça de Maio, nós temos no Brasil Zuzu Angel, que fez, inclusive, da sua arte, da sua profissão, também um grito de alerta para a sociedade brasileira e do mundo inteiro para os problemas de graves violações dos direitos humanos que o Brasil vivia. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade confirmou a participação de agentes da repressão na morte de Zuzu. Emocionada, a filha, jornalista Hildegard Angel, falou à TV Senado, no premiado documentário Em Busca da Verdade. Ela usou a moda como estandarte da sua agonia. Ela usou as faixas de nojo, de luto, que vinham nos vestidos como as suas faixas de protesto. Ela não tinha medo de transgredir no meio daquela gente tão importante, tão surda, tão muda, tão cega. Esta edição termina aqui. Outras notícias ao longo da programação e também na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.